diz a palavra de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais embora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, porque para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que o dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos, congratular-vos comigo. Que Deus nos abençoe por esse tempo. No primeiro versículo do capítulo 1, Paulo e Timóteo, como diz o texto, servos ou escravos de Cristo, de Jesus Cristo, Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Essa primeira palavra aí de Paulo e Timóteo, escravo de Cristo, é muito importante. Escravo de Cristo, escrevendo aos santos em Cristo, ou de Cristo. Paulo, ele escravizava pessoas, ele perseguia pessoas, como a gente sabe, inclusive e principalmente quem não fosse da fé. Ele até mandava matar, consentia com morte de cristãos, né? Todo e qualquer que não fosse alinhado ao pensamento que ele acreditava, ele perseguia. Na pregação do Evangelho, quando chegou o Evangelho ou as boas novas em Cristo, do Evangelho, que significa realmente, Evangelho significa de fato boa nova. Então é muito complicado naquela época, tanto para o Império Romano como para o judaísmo, os religiosos aceitavam algo novo. É complicado realmente, e querendo ou não, algo novo é complicado realmente. Por exemplo, a igreja se perdeu quase 100% por causa de coisas novas, infelizmente. Olha, quando a igreja está muito perdida, só algo realmente novo. Quando a igreja está encontrada, só algo realmente novo. E foram muitas coisas, ultimamente, nessas últimas décadas, que, como Paulo falou em Tessalonicenses, a era da apostasia, foi o que aconteceu nessas últimas décadas. Muitas coisas novas entraram na igreja e a igreja se perdeu. Então, quando Cristo vem com o Evangelho, algo ou boa nova, é claro, é complicado. Quem é que vai aceitar simplesmente alguém chegar aonde os romanos, que eram os reis, imperadores, que comandavam o mundo inteiro, alguém chegar e falar, por exemplo, o rei dos judeus? Essa palavra, rei, era complicada, ninguém aceitava. Como é que um sujeito chega e diz que agora ele é o rei? Só tem um rei, como a gente sabe, que eles diziam que é César.
inclusive os religiosos, para prender Cristo, falaram isso: só tem um rei, só temos um rei que é César. Então Cristo foi imediatamente rejeitado. Depois, com esse negócio de evangelho, que é boa, nova, nananina, não. Nós que detemos a verdade, a lei de Deus, escribas, fariseus, rabinos, eles é que detinham a verdade. Como é que alguém chega e diz algo novo? Não pode. Então, esse pessoal que chegava dessa forma era perseguido pelos romanos, era perseguido pelos religiosos, pelos mestres da lei. De tal maneira que Cristo falou sobre eles, lá em Mateus, acho que, acredito que 24, 23 ou 24, ele diz assim: façais tudo o que eles ensinam, mas não façam o que eles mandam. Complicado, hein? Então vamos lá. Faça o que? O que Cristo falou e fez. E nós? As pessoas vão olhar para a nossa vida, e se pelo menos a gente estiver pregando certinho, ensinando certinho, olha, tá bom ainda. Mas as pessoas podem nos imitar. Eu conversava com uma pessoa, uma crente antiga, na semana passada, e ela transtornada devido a um líder lá que ela conhecia, que era de outro estado. Ela dizia: eles pregam, mas eles não praticam. Eles pregam, mas eles não fazem aquilo que eles pregam. Dessa forma, como as pessoas vão crer se nós não fazemos? Como as pessoas vão acreditar se aquilo que a gente fala não está acontecendo nas nossas vidas? Não está. Então Cristo, uma boa nova, e o pessoal perseguiu ele por causa disso, matou ele por causa disso, torturou ele por causa disso. Ele sofreu, ele foi humilhado. O que mais? Foi desprezado. O que mais? Foi rejeitado. O que mais? Foi expulso da terra dos viventes. Entendeu? Se você quer ser crente e você tem mimimi com essas coisas, primeiro pergunte: será que eu sou crente? Está entendendo? Porque se você é crente e você está com mimimi, moço, porque foi rejeitado, que diabo é isso? Mimimi porque foi desprezado, mimimi porque ninguém lhe ouviu, não lhe atendeu, não lhe seguiu, não está lhe compreendendo. Não, você não é. Muda o seu nome, é melhor, entendeu? Não se chame mais fulano cristão, se chame fulano segundo o império, fulano segundo o sistema, fulano segundo a nossa época, fulano segundo as ideologias que tem por aí, diabólica, que para mim só são todas. Não sei se você entende assim. Qualquer coisa, vamos lá que a gente vai conversar. Só todas são diabólicas. Mas o fato quem é que vai anunciar agora algo novo? E o algo novo que nós vamos anunciar realmente é Evangelho? Ou algo novo que corrompeu o Evangelho? Paulo, desde já, ele diz escravo de Cristo. E ele era. Aí, como a gente não está na época de escravo, e por causa desse negócio de mimimi, foi para o outro extremo, sabe? Foi para o outro extremo. O indivíduo, por exemplo, trabalha, ele é pago, viu, filho? Ele é pago 8 horas para trabalhar. Se o cara exige que ele trabalhe às 8 horas, ele vai denunciar para o cão desse mundo. Se o patrão exige que ele trabalhe 5 horas, vamos direitinho, vá fazer o seu serviço, está na hora do seu trabalho, e o cara diz que o patrão é chato. Olha que nível que nós temos. Se Paulo é escravo, tu eu e você, nós somos outra coisa. Se você for, então tu não se encaixa, vai procurar outra coisa para fazer ou se converte. Escravo de Cristo.
Vai ser ou não vai ser? Como era escravo? Pois é, não tinha hora para parar, trabalhava às vezes até se esgotar. Não tem esse negocinho de, os melhores serviços de hoje em dia, segundo os comentários de praticamente todos, rapaz, o meu serviço, eu troquei de serviço, massa, viu? Não tenho que fazer nada. Olha, permita a minha palavra, que é o contrário de graça, que desgraça. Sabe o que é desgraça? O cara não tem graça. Se o cara tivesse graça, assim, ele se doava, está entendendo? Como ele não tem, moço, não se doa para ninguém. Infelizmente, o mundo está assim. O cara trabalha 4 horas, reclama, 3 horas, reclama, quer achar que ganha menos, quer passar no infeliz de um concurso, e a motivação para ele passar para esse infeliz desse concurso, trabalhar menos e ganhar do seu. Que ser humano de hoje em dia? É tipo assim, Jussiano, quer morrer, entendeu? Morrer. Por que morre logo? Porque se Deus deu gás, deu energia, deu disposição, e a gente ainda vem para isso, espero que entre, às vezes a gente está rodeando, não querer e realizar que vem de Deus, o que isso é uma bomba para as nossas vidas. Mas a pessoa não quer fazer nada, então morre. Enquanto Deus dá disposição para a gente, ou você usa ou ele toma. Não toma, é a natureza que absorve, que tira. O cara resolve se atrair por um serviço e vai para um serviço para trabalhar menos. Então ele está dizendo: Senhor, tire a minha saúde, tire a minha disposição. Paulo aqui, bem diferente, eu, escravo de Cristo, e de maneira voluntária, todo dia, dia e noite. Senhor, o que é que o Senhor exige de mim? Então, por exemplo, lá em Atos 16, na segunda viagem missionária dele, ele nessa região de Filipe, delícia. Daí, a partir do versículo 11, nessa viagem vem aí, e depois versículo 11, e depois versículo 19, aonde Paulo, nessa viagem, preso, ele é preso, ele vai para a prisão mesmo. Então escravo é assim, entendeu? Escravo diz: eu quero liberdade. Poxa, moço, não existe isso não. É nesse mundo que acabou com a nossa cabeça. Essa palavra é a mesma palavra que era usada para os escravos romanos e de qualquer um. A mesma palavra, os mesmos. É assim, vocês querem ser escravos desse mundo, do império lá fora, ou vocês querem ser escravos de Cristo? Os que quiserem ficar para cá, fique e tal. De Cristo. Então, quero que aconteça com o escravo. Agora você vai ficar preso. Eu estou visitando um irmão da igreja que foi preso, e foi preso de verdade, porque ele tinha um passado complicado. Ele praticou um homicídio com uma pessoa antes de ser convertida, e agora a gente está dando assistência a ele e a família dele. Cheguei lá, por exemplo, estava um preso político que pegou, segundo um diabo que está solto aqui no Brasil, deu uma sentença para ele de 17 anos. Pronto, aí é esse que eu estou falando. Os livres. Então, se ele entender, e se ele tiver ido por ali, tiver a consciência que ele está servindo a Deus e o reino de Deus, como Paulo fala em Filipenses, ele está alegre. Mateus 5, quando diz: se você for perseguido, injuriado e mentindo, disserem todo mal contra vocês, se alegrem. Está entendendo? Crentes, nós crentes. Então, se você já foi perseguido no seu trabalho e ficou triste, como Noemi, minha filha ali, fica todo triste, pai.
você ficou triste que nem Noemi, então acorde para ver se tu é convertido mesmo. Porque tu nunca leu lá em Mateus 5, não? Então tu lê, porque lá em Mateus 5 diz: exultai, alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa. Assim fizeram com as pessoas que vieram antes de vocês. E não ficar bravo e brigando para cima e para baixo. Escravo de Cristo, está ali pronto, pode me prender. Fizeram com Paulo aqui, prenderam Paulo, porque ele era de Cristo. E pensa numa coisa: que mundo nós estamos vivendo? É nesse mesmo aqui dos romanos hoje, o mesmo. Só que vai piorar, se continuar do jeito que está, vai piorar mais do que na época dos romanos. Mas, se você já disse Maranata, o Senhor vem, primeiro vem o pior, que é toda a cambada do anticristo que vocês estão vendo por aí, e outros piores que virão, para depois vir o Cristo de verdade. Aí vai dar tudo certo. É assim que funciona. Então, Paulo, ele vai preso. Antes ele perseguiu os cristãos, responsável pela morte de Estevão. No caminho de Damasco, Jesus aparece para ele. Aí aparece para outro e diz: eu vou mostrar para Paulo o quanto vale sofrer pelo meu nome. Está entendendo o que é vida missionária? O que é ser crente? O que é evangelismo? Eu vou mostrar para você o quanto vale sofrer por Jesus, o quanto vale ser preso por Jesus, o quanto vale padecer por Jesus, o quanto vale ser escravo de Jesus. Eu vou mostrar o quanto vale sentir dor por Jesus, escravo de Cristo. Mais uma vez, escravo. Ele não diz: agora eu quero isso. Ou vocês acham que pode? Agora eu quero aquilo. Ou acham que pode? Toda vez, graças a Deus, eu coloquei na minha cabeça: eu vou fazer isso aqui, deu errado, graças a Deus. Eu sou isso aqui, vai ser assim, assim, assim. Pensa em mim. Escravo não pensa em si. Escravo chega para o Senhor: Senhor, pode, é isso que o Senhor tem para a minha vida. Aí vai lá e faz. Então Paulo agora eu sou escravo de Cristo. Escravo de Cristo como é? Então vamos lá. Cristo pregou e foi perseguido. Cristo pregou e sofreu. Cristo pregou, foi humilhado, foi zombado, foi torturado, foi crucificado, morreu, só que ressuscitou. Então, Paulo pregou, Paulo perseguido. Paulo pregou, Paulo preso. Agora, só que aonde Paulo ia, aconteciam muitas coisas. Acontecia muito milagre. O negócio era feio. Por exemplo, a partir do 19 até o 40, de repente, à noite, ali, o carcereiro estava lá de boa, e à meia-noite, Paulo e Silas começam a cantar, louvar, e de repente começa um terremoto. As grades das celas se abrem, e os grilhões, o que prendia, as algemas, esse policial, as algemas ficam assim. E aqui para nós, não poderia deixar de falar isso. Se tiver algum policial aqui, eu quero ver se vocês vão ser cristãos, como os soldados que se convertiam quando essa turma do diabo aí mandava vocês prender. Quem não é para prender, se vocês não. Entendeu? Então já se preparem para isso. Porque quando essa galera se convertia, que os soldados mandavam matar algum cristão, não, aí eles morriam. Eles perdiam seus empregos.
Essa vida missionária. Eles sofriam. Então, desde já, o policial, o povo da educação, da saúde, que depende desse sistema, aí se prepare. Porque se falarem, não fale mais de Jesus, através do que mandarem vocês fazerem fora daquilo que vocês acreditam, qual é a dificuldade, meu Jesus Cristo? Vocês querem coragem? Vem falar comigo. Eu boto vocês na minha rascada, vocês se viram e ganham galardão. Agora, se vocês preferirem o salário desse governo, aí não vai ter lá do outro lado, entendeu? Aí se preferirem desse governo, vocês não sabem. Como é que você chegou lá e pede conta? Tchau. Entendeu? Quando o negócio apertar mesmo, se é que já apertou. Era isso que eles faziam. Então Paulo estava com o governo, moço. Paulo era dos romanos, Paulo era dos religiosos, era quem mandava na época em tudo. Ele chegou e pediu conta. Agora, eu estou do lado de cá, mandando prender fulano, Beltrano, responsável aqui pela cúpula, aqui. Eu sou um dos melhores pensadores daqui, rejeito tudo isso, quero estar do lado de lá, sendo aquele que eu percebi, fazendo parte daqueles que vão ser mortos. É assim que a gente faz. Então, tremeu, e aí o carcereiro, ele ficou assim, tremeu, ele ficou louco. O que é que está acontecendo? E agora vão tirar a minha vida. Versículo 27, ele despertou do sono, vendo que estavam abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ele ia se suicidar, achando que os presos estavam fugindo. E Paulo disse, não faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Pronto. E ele se prostrou diante de Paulo e Silas. Está aqui, pregou. Era um escravo dentro da cadeia, livre. Dentro da cadeia, louvando a Deus. Dentro da provação, louvando a Deus. Dentro de casa, passando. Eu nunca vi um crente passar fome, mas vai que tem, né? Nunca vi. Que Deus não providencie. Mas vai que eu vejo um dia. Eles lá louvando a Deus, assim, para que a natureza se renda primeiro a nossa, ao Criador, porque não quer passar fome e passar por dificuldade, porque não quer ir se encontrar com o Criador. Não estão entendendo. Se você quer ir se encontrar com o Criador, então morra. Mas como não pode se suicidar? Quando tiver um momento difícil, você estiver prestes a ir para a glória, como um Paulo, se alegre, vou já encontrar o Senhor. É assim. E é assim que a gente prega. Como é que a gente vai pregar sobre o céu? Com medo de morrer. O povo olha e entende. Como é que a gente vai falar sobre liberdade? Se a gente é preso, escravo a tudo. O cara está lá com o emprego, perde o emprego, e de repente o mundo dele acabou, não é livre. O livre perde o emprego, não perde nada. Porque o Senhor, Ele é a minha providência. Ele é que vai prover tudo. É assim, o carcereiro se prostra. Paulo passa por aquilo ali e ele se converte. É assim que Deus faz. Então vamos lá para a gente entender e ir para o nosso texto original. Quem foi que fez com que, assim, quem foi o que fez com que aquela prisão tremesse, o terremoto acontecesse, a prisão, as grades se abrissem, né? Quem foi que fez com que as correntes se soltassem? Deus. Então, é isso mesmo. Esse texto aqui, 13, é específico mesmo.
esse versículo aqui, ele quer dizer isso, ó. Deus aqui efetua, realiza. Isso é uma palavra grega chamada energon. Que ela, assim, aqui, ela é simplesmente dada nas mãos de Deus. É o poder de Deus ali, entende? Que fez a prisão, aconteceu o que aconteceu lá, as correntes, as grades. Esse poder, ele toma conta da vida de alguém. Quando esse poder toma conta da vida de alguém, é Filipenses todinho. Esse poder tomou conta da vida de Cristo, como diz nesse texto, no capítulo 1, 2 mesmo, ele foi capaz de não usurpar ser igual a Deus. Aqui seria assim: ele veio, e o que tu deixou para trás, e os dinheiros que tu deixou para trás, o poder, a glória, o controle, o domínio, a liderança do mundo inteiro, tu criastes todas essas coisas, teu é todo o domínio, tu vivias na tua majestade e palácio, glória. Como é que tu vem para cá? Poder de Deus, que faz com que alguém faça isso. Poder de Deus. Se não for o poder de Deus, a gente não é capaz, para ser um crente, de deixar nada, absolutamente nada. A gente reclama, como o primeiro ponto que ele coloca aqui. A gente reclama, em vez de dizer glória a Deus pelo que eu perdi, está reclamando pelo que perdeu. Quando esse poder de Deus, energon, entra na vida do crente, ele olha como Paulo para todas as coisas que existem nessa terra e considera esterco, fezes. Então por isso aquela menininha que ela veio dizer isso. Tu tem uma casa? Tem, é fezes. Não é fezes não, é fezes. Quem não conhece, vá pesquisar sobre essa palavra. Casa, fezes. Dinheiro no banco, fezes. Estercos. Carro que tem, a mesma coisa. Emprego que tem, a mesma coisa. Quando o poder de Deus entra, todas as outras coisas se tornam bem miudinhas, sem poder relevante nenhum nas nossas vidas. Aqui, Ele efetua em vós. Aqui é assim: se for Deus que efetua em nós esse poder, não estaríamos inclinados a deuses falsos, ídolos do coração, em canto nenhum. A ninguém. Como é que as pessoas lá fora vão conhecer o poder e majestade desse Deus, se eu vivo atrás de deuses falsos? Sabe o que é o poder que efetua o poder, que acontece o poder? É Ele que pode comigo, é Ele que manda na minha vida, é Ele que conduz a minha casa, é Ele que mexe com o meu futuro, é Ele que disse: eu estou bem ou se eu estou mal, é Ele que disse: vale a pena a segunda, Ele que disse: se eu vou casar, Ele que disse: se eu vou ter filho, como Salmo 127, que diz: feliz o homem que tem muitos filhos. E essa geração do Satanás entrou nas nossas mentes e disse: não tenha filho. Satanás entrou nas nossas mentes. E tu nunca viu esse salmo não, criatura? Que diz: feliz os que têm muitos filhos. Aí hoje eu conversava com uma retardada, que foi na nossa igreja a primeira vez.
Hoje, aí eu vou dizer ela se ela vem para o aconselhamento. 12 anos de casado, acho que 12. Não, eu não penso. Aí para acabar de piorar, que tudo pode piorar, né? O diabo é sujo. Aí o esposo dela, em vez de ficar calado e ganhar pelo menos 3, ele disse: olha, por mim eu quero, mas é ela que não quer. Olha mesmo, uma coisa dessa. Foi o que ele disse: aqui, pastor, na minha casa, quem determina e manda na nossa vida, no futuro, não é Deus, é ela. 2 vezes ele, aí você eu vou dizer para ele: você é 2 vezes filho do inferno. Fosse pelo menos uma, moço. 2. Filho do inferno. Agora, a primeira coisa que eu soube que essa criatura falou aí para as mulheres, que não existe hoje em dia, né? É para não estragar o corpo. Só que no inferno, para onde ela vai, eu vou dizer para as mulheres e para os homens, que às vezes os homens ficam mexendo no corpo também, que no inferno, se for para lá, quanto mais o corpo for aqui que preste, mais ele será lá deformado. Inferno é isso. É o oposto do que as pessoas buscam aqui. É o oposto, na realidade, do que Deus criou. Se tem uns olhos bonitos, imagina lá. Se tem um corpo, imagina lá. Se tem um ator, imagina, tudo é deformado. Primeiro o ídolo dela, que controla a vida dela, da estética. Do que mais? Da casa própria. É o ídolo da casa própria que controla a pessoa. Não é o poder de Deus que efetua, não. Minha casa não deixa. A cobiça do coração que fez gastar muito dinheiro. Eu quero coisas. Sendo que Deus disse para Moisés: eu não quero coisas, eu quero pessoas. Deus quis foi gente. Falou para Moisés, lá quando foi repartir as heranças: eu não quero dinheiro, eu não quero terras, minha herança são vocês. Então a pergunta é: não vamos deixar nada para Deus? Porque Ele só quer saber de gente. Se deixar material aqui e viveu pelo material aqui, vai ser condenado por isso. Se usou esse material para a glória de Deus, aí vai ser diferente. E usar o material para a glória de Deus é usar para a gente, é investir na vida de gente, de casamento, de filhos. É assim. Mas as pessoas têm sido poderosamente controladas por tantas coisas nesse mundo. E aí o William Hendrickson disse assim: só os que estão vivos em Deus, sobre esse texto, só os que estão vivos em Deus falam, anda, vive, trabalha. Porque ele pega aqui nesse texto, quando ele termina o versículo 12, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque, ou pois, Deus é quem efetua em vós tanto querer, como realizar segundo a sua boa vontade. Pronto. Com todo temor e tremor em Deus, você chega longe. Sem Deus, não chega em canto nenhum. Inclusive, como Paulo fazia para alcançar as pessoas. Lá no nosso serviço, a gente está ali dependendo do poder de Deus.
E a gente é ousado quanto tem que ser. E principalmente com as nossas vidas. Essa palavra também de realizar é assim: o que já tanto bíblico de Deus aconteceu na sua vida? Como é que Deus vai realizar? Você está pedindo para Deus realizar na vida das outras pessoas, se não aconteceu realizar na sua? Como é que você está pregando o poder de Deus, sendo que o poder de Deus não está na nossa vida, não nos governou, não nos controla, não determina tudo nas nossas vidas? Como é que a gente vai pregar? Façam isso aqui, irmãos. Mas isso tem que ver como? É como nós falamos para os pais e dizemos bem assim: pode prestar atenção, ver se não é assim. Sabe como seus filhos vão ser? Não como você prega, como você todos os dias diz, com a sua vidinha. É a sua vidinha, ouvida, não sei como é, que diz como eles vão viver no futuro. Mas eu falei para o meu filho isso. Mas o que foi que você fez na sua vida? Ele vai fazer a mesma coisa. Essa outra palavra, que é quase a mesma coisa, que é do querer, é a satisfação. É como o Salmo 37. Se a vontade de Deus não controlar você e fizer parte da sua vida, a sua vontade não presta. Como disse John Piper, nenhuma satisfação vale a pena, a não ser a satisfação por Deus. É a fome por Deus. É olhar para Cristo, imaginar como Cristo foi e dizer: é assim que eu e meus filhos queremos ser. É a nossa vida efetivada. Está entendendo? Quando a gente vai para um emprego por aí, que quer ficar aqui hoje em dia, é a coisa mais difícil do mundo. O cara é mais feliz quando sai do emprego do que quando entra. Olha o nível, vê que o mundo não está acabando. Olha o nível, mais feliz quando sai do que quando entra. Mas quando a pessoa era feliz com o serviço, chegava contente, foi efetivado. Que coisa boa! Isso significa que passou no teste. E os crentes? E a gente? Será que a gente é mesmo efetivado? Será que a gente vive a rotina da fé, a mente em Deus, a vida do jeito dele, todos os dias? Sendo controlados poderosamente pelos seus propósitos, pelos seus ideais, ou não? Então é assim aqui, com todo o tremor e temor, procure a vontade de Deus. Ache a vontade de Deus. Você não tem vontade, você não tem querer. A gente não tem, eu vou para ali, vou para lá, fazer o que eu quero e fazer. A gente é escravo. E o escravo pergunta para o seu senhor: eu estou com vontade de quê, Senhor? A tua vontade me satisfaz, porque ela reflete a tua glória. Eu quero fazer o quê? Fazer como, Senhor? Me ajuda, me dá da tua graça. É isso que eu quero para a minha vida. Faz assim em mim, para que a gente conheça a boa e perfeita vontade de Deus, ou a boa vontade de Deus. As pessoas precisam conhecer. E Paulo foi longe e ficou disposto a morrer para que outras pessoas conhecessem essa vontade. Mas seguindo algumas instruções aqui do texto, a vontade de Deus, rapidamente. Espero que tenha emocionado. Segundo a sua vontade. E a vontade de Deus é? Próximo versículo.
sem murmuração. Você já viu Cristo murmurando? E crente, já viu? Você já viu Cristo murmurando? Já viu o marido murmurando? Bem, não é crente? Cristo murmura? E a esposa reclama? O Filho de Deus reclama? E os filhos murmuram? Como é que vão conhecer Cristo, irmãos? Você reclamando? Como disse um grande teólogo, o Evangelho, segundo você, é um desastre? O Evangelho segundo Cristo, segundo Marcos, segundo João, segundo Lucas, e o Evangelho segundo você, como é? O Jesus segundo nós, como as pessoas conhecem, vê, assimila, que reclamam? Reclamaram no deserto e Deus fulminou. Olha, tudo que está na Bíblia é a mesma coisa hoje. Por que aqui tem gente doente, pastor? Viu? Porque reclama. Gente que reclama, pela minha pequena experiência, que eu sou bem novinho, não sou que nem Luciano não, pela minha pequena experiência, nunca vi um bicho ou uma bicha que vive reclamando a vida inteira para não terminar doente. E olha lá, 5 câncer, doente, doença de pele, doença neurológica, doença de tudo. Aparece sintoma porque reclama. Isso quando não morre. É um indivíduo que Deus está ali poderosamente fazendo tudo e ele o marido que a mulher faz tudo e ele mulher que o marido faz tudo, mas não tem jeito. Filho que os pais fazem tudo, mas não tem jeito. Disciplina esse menino antes que Deus mate. Deus mata, viu? No deserto não foi assim? Isso não é filho de Deus? Por que no deserto ele matou e hoje não vai matar não? Mata. A vontade de Deus é sem murmuração. Em quem o poder de Deus está operando poderosamente, trabalhando, a vontade dele acontecendo, tudo é bom. Tudo, no mínimo, tem um propósito. Pode acontecer o pior desastre na nossa vida, mas o poder de Deus está ali operando, é porque esse desastre a gente precisa dele para Deus deixar o nosso caráter prontinho para ir para o céu. Ou quer viver com esse caráter sem futuro aqui na terra? Não reclamemos de nada que acontece nas nossas vidas, reclamemos do nosso caráter, da nossa língua, porque Deus está trabalhando em nós, através do sacrifício de Cristo. Por que através do sacrifício de Cristo? E tu está dizendo que tu sofre? Olha para Cristo. Tu está sendo humilhado, é? Sofrendo injustiça? Não. Tudo isso é para dizer a nós, para nós olharmos para Cristo, porque a gente está olhando para coisas pequenas. O poder de Deus efetua nas nossas vidas com tudo que acontece. Não reclama não. Você não larga esse negócio de crente. Vai viver com o cão para lá. Ou é ou não é. Se está aqui dentro, esteja. Se está com Cristo, seja fiel. É assim que tem que ser. Sem discórdia, sem contenda, sem com negócio com o irmão. Essa é a vontade de Deus.
Geralmente, quando a gente vai repreender alguém, a gente vai e consegue ser repreensível. A gente vai com tanto sangue nos olhos e com juízo e justiça própria, que a gente consegue ser que nem ele. Irrepreensíveis, sinceros. Irrepreensíveis é que não peca? Não. Irrepreensíveis e sinceros, transparentes. Eu sou isso aqui, pastor. Diante de Deus, eu preciso de ajuda. Se a gente é repreensível, se a gente não é sincero, que precisa de Cristo, que precisa da mão, como as pessoas vão conhecer Cristo por ela? Ele efetua poderosamente o que Ele dele nas nossas vidas, na nossa família, a gente se rendendo, entregando tudo, para se tornar irrepreensíveis ou inculpáveis diante dele, sinceros diante de Deus. A obra precisa acontecer primeiramente nas nossas vidas, para depois alcançar outras pessoas. E aí, seremos, versículo 15, como diz, filhos de Deus e culpáveis, em meio a uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra no dia de Cristo. Aí aqui Paulo diz assim, a gente, nessa geração corrupta, pervertida, a gente briga. Só que, olha, no contexto de todo o Evangelho, aqui nessa carta, em Atos, em 2 Coríntios 11, talvez eu vou ler esse texto, ou só vou citar como estou citando. Quando o mundo está assim, em meio às trevas, pervertido, perdido, e tem uma luzinha ali, e geralmente essas luzinhas que estão ainda brilhando, elas brilham com muito sofrimento. Para eles se manterem brilhando sobre elas sofrem muito, elas padecem muito. A partir do versículo 19, Paulo vai falar também sobre como ele sofreu. Mais para frente, Paulo manda recado por Epafrodito, por Timóteo, que ele estava ali preso, mas é que ele sentia alegria, porque os irmãos estavam encontrando Cristo, porque a mensagem estava chegando lá. Ele sofreu, mas o reflexo desse sofrimento, desse interesse de Paulo pelo Evangelho, estava influenciando alguém. O esforço e sofrimento de Paulo, como ele diz aqui, eu me glorio porque não corri em vão, não corri inutilmente. Agora, Paulo se gloria em quê? Eu vou ter que ler esse texto, 2 Coríntios. Olha, não quer que ele se glorie. A gente caminhar no final. 2 Coríntios 11, 16. Outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia, se o pensares, receberem como insensato, para que também eu me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como um pouco loucura,
nessa confiança de gloriar. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolereis os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Gloriar-me-ei, o confesso, como se fôssemos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirme, também eu tenho. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 2 vezes, 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei a voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não esqueça. Quem se escandalize, que eu não inflame. Se tenho de gloriar, gloriarei a respeito da minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador posto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas um grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Se tem uma coisa, como ele falou aqui, que ele se gloria, é no sofrimento ou na fraqueza dele. Não sei se você prestou atenção aqui, acompanhou a leitura, só imaginar o que esse homem aqui, assim, numa leitura ele passou tudo, foram anos, só imaginar passando por isso tudo, dá uma preguiça. Só para eu ter que passar por isso tudo aí para ser crente, entendeu? Olha, nós geralmente não precisamos, porque ele passou por nós, para que a mensagem chegasse até nós. A glória que ele estava dizendo é a glória que pesa sobre ele, a glória que ele ia usufruir era poder sofrer por Cristo, ser perseguido por nós, para que nós encontrássemos o Evangelho. Ele está dizendo, isso que eu quero para a minha vida, isso é muito glorioso. Ele abre mão de tudo, toda a vida que tinha, para que a mensagem chegasse até nós. Do que a gente se gloria? Como a mensagem há de chegar? Por meio de nós, enviando alguém. Se vocês já assistiram, se não vocês podem assistir, já que a maioria da população assiste tanto lixo, tanto lixo, 90% do pessoal vê no dia, a maioria é lixo para acabar com a nossa cabeça. Mas tem
Tem um filme muito pesado, muita morte, muita tortura, massacre, chamado A Lista de Schindler. Lá no finalzinho, mas no finalzinho principalmente, é um apelo missionário. Lá no finalzinho tinha um homem durante o filme que comprava as vidas, e ele agoniado, desesperado. Ele olhava para o relógio caro que ele tinha e ele tirava, chorando, desesperado, quase ficou louco. Eu poderia ter comprado com esse relógio aqui 6 pessoas, que eu deixei no meu braço. Foi lá para o carrão que ele tinha. Com esse carro aqui eu poderia ter comprado 15 pessoas, mas eu preferi estar no luxo. É o quanto a gente está disposto a abrir mão, a sofrer, a padecer, para que o poder de Deus, através das nossas vidas, alcance as pessoas lá fora. O quanto a gente está disposto a abrir mão de dinheiro. Sendo que quando Cristo falou, perdoe as nossas dívidas, assim como eu perdoo as dívidas de quem me deve. Se nem perdoar alguém a gente consegue, imagina dar. Nem perdoar consegue. E você me diga como é que o sacrifício de Cristo, que Cristo conquistou, vai vir para mim, sendo que eu não estou disposto a abrir mão do mínimo. Que tipo de querer nós queremos que a população lá fora conheça? É o querer que nós queremos? Talvez esse querer a população já quer, já faz. Que tipo de mudança de vida nós queremos que a população lá fora tenha? E as pessoas mais distantes tenham? Já aconteceu conosco? Ou não aconteceu conosco? É você que pode? Ou é o poder de Deus na nossa vida? Eu que digo, eu vou lá e pronto? Ou eu digo, seja feita a tua vontade? Eu vou lá e faço? Ou eu deixo o Senhor fazer? Não é que a gente vai ficar parado, não. Só que é Deus quem tem que nos levar. Não é que a gente não vai fazer nada. Eu estou convocando todos nós para pensarmos se o que nós estamos fazendo é o que Deus quer fazer na vida das pessoas. A começar dentro da nossa casa. É a vontade de Deus que está acontecendo quando você diz assim: eu não quero isso dentro dessa casa. Você é escravo do mundo, de você mesmo, ou é do Senhor? Como é que a gente diz? Na minha casa diz o Senhor. A palavra de Deus diz isso. Nós fazemos a vontade de Deus ou a vontade dos nossos filhos? Ensinamos a vontade de Deus para os nossos filhos? Quem é que manda nas nossas casas? Deus se agrada das nossas casas? Deus se agrada da nossa vontade? O que é que está sendo praticado na nossa casa? É a vontade de Deus? É o poder de Deus? É o efetual trabalhar de Deus? Irmãos, lembrem-se, a igreja tem dado muito mau testemunho há muito tempo. Por isso que nos presídios só tem crente. E olhe lá, muitos filhos de pastores, de líderes, porque Deus não efetuou na vida deles
e o agir, e o trabalhar. Se fosse a vontade de Deus que estivesse sendo feita mesmo, praticada, desejada, vivida, tinha como dar errado. Infelizmente o mau testemunho é tanto que as pessoas olham para dentro das nossas vidas, para dentro das nossas igrejas, e diz: Deus